Esse aqui é o nosso podcast Amar de Novo, onde a gente discute estratégias na sua jornada para ir do término de um relacionamento até amar de novo, deixar o coração preparado, o coração aberto, limpo para amar novamente. E meu nome é Ulisses Aguiar. O episódio de hoje é uma coisa que te impede, isso é que te impede de amar de novo. São vários elementos, tá? No dia de hoje eu vou te apresentar um deles. Digo são vários elementos, pode ser que alguns você já tenha preenchido, outros não importa, é preferível que eu peque, por assim dizer, pelo excesso, do que eu peque pela falta. Poxa vida, deixei de falar tal coisa para eles, eu achei que eles já soubessem. Não. Em matéria de relacionamento, uma das coisas que é bom ter em conta é o seguinte: nós, em geral, desenvolvemos bastante a cabeça, desenvolvemos bastante o intelecto. Vamos atrás de diversas tarefas para realizar, a performance, enfim. Só que, emocionalmente, por outro lado, enquanto racionalmente podemos até ser adultos, mas emocionalmente a maioria de nós ainda é criança. Isso não é nada negativo, tá bom, pessoal? Mas esse lado criança, emocionalmente falando, só é assim porque de alguma forma a gente tomou uma pancada, houve alguma dor no passado, um relacionamento que não foi bem tratado, não foi bem superado, enfim. E porque a gente tem medo de frustrar-nos novamente, medo da dor. No caso, o tema de hoje é uma coisa que te impede de amar de novo. A gente vai falar especificamente de rejeição, medo de ser rejeitado, tá bom? Ou rejeitada, tá legal? E o que acontece é o seguinte: justamente por nós termos medo da rejeição, a gente acaba não se expondo novamente. Às vezes é como cair de bicicleta. Tem gente que quando cai uma vez de bicicleta consegue subir de novo, não tem medo. Só que tem pessoas que quando caem de bicicleta uma vez, nossa, não sei andar de bicicleta, a bicicleta não é para mim. O mesmo acontecendo no caso dos relacionamentos. Poxa vida, essa pessoa é tão brilhante no trabalho, tão brilhante nas tarefas em geral, é tão proativa, só que por que ela é sozinha? Por que ela não tem um relacionamento? O que tá pegando? Às vezes a pessoa fala para si mesma: porque eu não quero, eu acho que eu não preciso disso. Mas talvez lá no fundo seja porque ela não confia que vai dar certo de novo, ela acha que ela vai se frustrar de novo, que de alguma forma ela vai ser rejeitada de novo. E o que a gente vai apresentar aqui é uma solução muito rápida para que você possa refletir e ao mesmo tempo você consiga perceber como não ter isso de novo no seu caminho como um empecilho, o empecilho da rejeição, por assim dizer. Então vamos lá, medo de rejeição. Como é que isso se manifesta na nossa vida? Talvez a maioria das pessoas tenha alguma facilidade em identificar o medo de rejeição no trabalho, nas tarefas em geral. Às vezes até no propósito, a pessoa abandonou o próprio propósito. Só que aqui, em matéria emocional, no coração é mais difícil, porque enquanto, como eu falei agora há pouco, enquanto o cérebro é bem desenvolvido, enfim, a gente tem uma série de recursos, no emocional, a maioria de nós não tem tantos recursos. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é uma forma de trabalhar esse medo de rejeição, fazer isso ser uma coisa do passado. É o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Vou trazer alguns elementos de história para vocês, muito breves, muito rapidamente. Quando eu estou falando de, propriamente, elementos de história, por que eu trago elementos de história? Por que isso aqui é relevante? Tá? Porque o cérebro ele tem várias barreiras. O cérebro é muito analítico, muito lógico, ele gosta de filtrar rapidamente as informações. No entanto, quando eu apresento para vocês alguma história, o que acontece é o seguinte: por metáfora, por analogia, por diversos recursos mais sutis, a informação ela consegue atingir quem precisa ser atingida, e no caso é o coração. Nós temos várias defesas mentais, agora coração não é assim, o emocional não é assim. Tem outras formas de fortalecer o emocional. A maioria das pessoas, quando termina um relacionamento do qual não consegue superar, o que acontece? A pessoa entra em loop. Isso não tem idade, tá? Pode acontecer com jovens, pode acontecer com adultos ou mesmo com idosos. Não tem idade. A pessoa entra no loop, ela não sai daquilo. Por que aconteceu isso comigo? Por que tinha que acontecer comigo? Por que a pessoa me deixou? Enfim, por que tá dando tudo errado para mim? Poxa vida, eu poderia tratar qualquer mulher como uma princesa, ou, no caso de uma mulher, eu poderia tratar qualquer homem como um príncipe. E mesmo assim o relacionamento não deu certo. Beleza, esse daqui é um tipo de rejeição. Outra forma de rejeição é o seguinte: olha, eu não vou me expor, eu não vou paquerar, enfim, porque eu vou ser rejeitado, porque eu vou ser rejeitada. Mas a sacada aqui, isso aqui é bem importante que a gente perceba, é o seguinte: ninguém rejeita ninguém. Isso não existe. Ninguém rejeita ninguém. Aí você fala, tipo, como assim? Mas como assim? Como é que ninguém rejeita ninguém? Como assim? Era coisa da minha cabeça? O que você quer dizer com isso, cara? Como assim? Sim, de fato, ninguém rejeita ninguém. O que acontece é o seguinte: eu falei para vocês que o cérebro ele gosta de coisas rápidas, tá bom? Soluções rápidas, processar rápido, entregar rápido, tá certo? Isso daí também vale para que nós nos sintamos às vezes rejeitados.
Porque que acontece? Às vezes a gente se propõe para alguém, poxa vida, você quer casar comigo? Você quer namorar comigo? Você quer X comigo? Aí a pessoa fala, não, não quero. O nosso cérebro, o primeiro mecanismo, a primeira atitude, o primeiro comportamento que ele vai tentar fazer aqui é o seguinte: ele vai tentar identificar padrões, ele vai tentar tomar uma solução com relação a esses padrões. Os padrões podem ser coisas do tipo, poxa, eu sabia que isso ia acontecer, aconteceu comigo, por exemplo, porque eu sou careca, porque eu uso óculos, porque o cérebro vai tentar justificar por padrões por que aconteceu aquela frustração, aquela quebra de expectativa. E essas justificativas, em geral, vão ser direcionadas para você, para quem sofreu, digamos assim, o eu não quero namorar com você, ou eu não quero continuar um relacionamento com você, ou eu não quero casar-me com você. Como o cérebro é bom identificar padrões, o primeiro padrão que ele identifica é o padrão interno. A culpa é sua, a culpa é minha, no caso. Beleza? E o que isso, quando isso acaba se desenvolvendo, a pessoa entrando em loop, tem algumas pessoas que passam a tomar remédio por conta disso, e tem algumas pessoas que o loop se transforma em corrosão da autoestima. Tipo, eu não tenho valor nenhum. Corrosão da autoconfiança. Eu não sirvo para começar um relacionamento, quem dirá para manter um relacionamento. Tá? Mas o núcleo duro daqui é a rejeição, que a pessoa enxerga que é uma rejeição. No entanto, como eu falei para vocês, não existe rejeição. Ninguém rejeita ninguém. A rejeição, na realidade, é uma etiqueta, como se fosse um rótulo num vidro, ou como se fosse, de fato, uma etiqueta numa pasta. As pessoas etiquetam aquela emoção, aquela quebra de expectativa, como rejeição. Só que o que eu quero apresentar aqui para vocês é uma outra forma de você etiquetar, de você traduzir isso para o seu cérebro, e que vai fazer total diferença. Você não vai mais ter medo de rejeição. Isso não é passe de mágica. Isso é só uma forma de falar melhor com o teu cérebro, de uma forma que ele não te enfraqueça, mas ele te empodere. Então a pessoa vai te falar, por exemplo, olha, eu não quero namorar com você, eu não estou interessado em continuar um relacionamento com você, eu quero o divórcio, o relacionamento já deu o que tinha que dar, tá? E, às vezes, como eu falei para vocês, tem aquela sensação de rejeição, tem a quebra de expectativa, a pessoa não se levanta mais depois disso. Agora, e se, em vez de você rotular como rejeição, você rotular, por exemplo, como uma projeção? Esse é um exemplo, tá? Uma projeção. O que eu quero dizer como projeção? Talvez para a pessoa, ela já não estivesse se sentindo muito bem. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Boa noite. Aquela pessoa que está conversando com você naquele contexto, que está envolvida com você naquele relacionamento, ela não está bem com ela mesma. Para ela já não estava funcionando alguma coisa nela mesma. Ou para você, ou para ela, de alguma forma, você se destaca demais no relacionamento. Poxa vida, por que que ela é tão mais inteligente do que eu? Por que que ele é tão mais inteligente do que eu? Por que que ele é isso? Por que que ela é aquilo? A pessoa começa a se comparar com o parceiro, começa a se comparar com a parceira. E como aquela comparação para ela é desgostosa, ela faz uma projeção sobre o parceiro, faz uma projeção sobre a parceira. Essa projeção, na realidade, é uma projeção da frustração daquela pessoa sobre quem está sendo rejeitado, digamos assim. Essa projeção é algo do tipo, olha, não quero ficar com você, não quero continuar um relacionamento com você, porque, por exemplo, você é careca. Estou dando um exemplo. É só um pretexto. Ainda que a pessoa nunca fale isso para você, olha, é um pretexto, ainda que você nem perceba que é um pretexto. Mas algumas rejeições, não estou falando que são todas, algumas rejeições são projeções de frustrações daquela pessoa para com o parceiro, para com a parceira, ou para com o futuro parceiro, para com a futura parceira. Porque como assim futuro parceiro, futura parceira, tá certo? Eu dei aqui exemplos em que você teve a expectativa frustrada, tá certo? Mas, em algum momento da sua vida, talvez você tenha dito não para alguém que quis namorar com você também. Essa pessoa poderia até ter sido seu namorado, poderia até ter sido sua namorada, poderia ter desdobrado em algo mais sério, enfim. Só que você disse não. Talvez isso já tenha acontecido com você. E por que você disse não? Talvez em alguma medida você estivesse com medo de o relacionamento não prosperar. Algum medo, algum receio, alguma crença que você pense que iria se manifestar. Olha, vai me trair, vai me agredir, vai alguma coisa. Você imaginou de alguma forma e falou não para aquela pessoa antes do relacionamento sequer começar. O que é isso daqui? É uma projeção. Então, às vezes, nós pensamos que a rejeição é sempre do outro para a gente. Mas, às vezes, nós mesmos nos rejeitamos para amar de novo, justamente por esses pensamentos que bloqueiam a gente. Sendo que, na realidade, como eu falei para vocês logo no comecinho, rejeição não existe. O que existe é a etiqueta que você coloca sobre aquela expectativa. Quer seja uma expectativa de um relacionamento que vai desdobrar, quer seja uma expectativa de um relacionamento que estava correndo ali com você. Então, tem essa questão da projeção. Vocês podem deixar comentários aqui se isso já aconteceu com você, ou às vezes se isso acontece com você. Porque o que acontece? Você está num relacionamento,
A pessoa às vezes está contigo e fala, poxa vida, o que você acha de a gente ter filhos? O que você acha da gente ter um relacionamento mais profundo? O que você acha da gente dar um passo adiante? Enfim, só que você fica assustado, você fica com medo, você fica preocupado. E por mais que você vasculhe no outro, coisas do tipo, eu vou achar algum defeito nele ou nela, eu vou achar algum problema nele ou nela, é o cabelo dele, é o nariz dele, é ou dela, enfim, é o queixo, enfim, só que mesmo assim você não consegue encontrar. Talvez isso seja um indicativo de que a rejeição aqui, se é que existe, tem sido uma projeção de você para com o outro. Se for esse o caso, é uma expectativa que nunca vai ter ninguém que vai dar match. Nunca vai haver ninguém perfeito para você. Se for essa a sua projeção de você para com o outro. Porque a projeção, como a gente está falando aqui, ela é uma via de mão dupla, tá certo? Então, às vezes no relacionamento, a gente fala, poxa vida, eu aceitei tudo o que ele ou o que ela me pediu para fazer. Eu fui super presente para ele ou para ela. Eu me entrosei com os irmãos, eu me entrosei com os amigos, eu me entrosei com a família. Eu suportei coisas nas costas que eles nem imaginam que eu passei. Nossa, eu me submeti a tantas coisas. O que é isso? Isso deu uma necessidade de aceitação. E essa necessidade de aceitação, ela é proporcional, diretamente proporcional ao medo de rejeição que a pessoa tenha. Então, se você não tem medo de ser rejeitado, você não vai se submeter a nada. Algumas coisas você vai fazer espontaneamente, outras coisas você não vai fazer, porque para você não vai fazer sentido. Então, assim, olha, vamos ver os meus amigos esse final de semana? Poxa, de novo? Você vai dizer isso para você, mas você vai aceitar, ok, tudo bem. Porém, quando você não tem medo de, digamos assim, ser rejeitado, ser rejeitada, você passa a perceber que você tem voz também. Então você diria algo do tipo, olha, a gente já viu seus amigos na semana passada, o que você acharia da gente ficar um pouco junto esse final de semana aqui? Afinal, seu relacionamento é comigo. Aqui percebe, você está sendo doce e ao mesmo tempo está sendo firme. E você está dando voz para você mesmo, tá certo? E isso não seria possível se o medo de rejeição fosse muito forte. Quando a pessoa tem um medo de rejeição muito forte, ela suporta quase que qualquer coisa. Então são relacionamentos que por vezes acabam terminando ou vivendo em briga, desgosto de um para o outro, traições, enfim, uma série de profanações das emoções um do outro. Acabam em alguma medida virando dois estranhos dentro de casa, o relacionamento dissolve. E aí quando vai começar um outro relacionamento, a bagagem emocional de tristeza e frustração, de quebra de expectativa é tão grande, o medo de rejeição é tão grande, que às vezes a pessoa entra em outro relacionamento e aceita qualquer coisa. Poxa vida, eu queria namorar um cara que fosse loiro, cabeludo, de olhos azuis. E adivinha só, a pessoa acaba escolhendo um careca que usa óculos. Tipo, cara, não era nada a ver com o que a pessoa estava esperando, tá certo? E por que aconteceu isso? Estou dando alguns exemplos, tá? É isso. Quando você não tem medo de ser rejeitado ou rejeitada, ou melhor, quando você passa a perceber que a rejeição não existe, mas ela é uma de três possibilidades. Eu te falei uma. A primeira possibilidade é projeção. A primeira possibilidade é projeção. Projeção de você para com o outro, ou projeção do outro para com você. Ponto final. Aí você fala, ok, mas no meu caso não é assim. No meu caso não é assim. Não, no meu caso não é assim. Tudo bem, então, segundo caso. Qual é o segundo caso? O segundo caso, vou beber um pouco de água, porque isso aqui é empolgante. Gosto muito disso aqui. Obrigado. Segundo caso é o seguinte. Segundo caso é proteção. Alguns chamam de direcionamento. Eu prefiro dizer direcionamento. Inclusive, tive uma oportunidade maravilhosa, de conversar com Hare Krishna há alguns anos. E uma das coisas que ele comentou comigo naquela oportunidade foi justamente sobre direcionamento, tá certo? Quando nós temos uma quebra de expectativa em relação ao nosso parceiro, isso não é uma rejeição, mas é um direcionamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Direcionamento no sentido de, poxa vida, já imaginou se essa pessoa que está do seu lado, que estava do seu lado até ontem, por exemplo, ou às vezes mesmo você estando num relacionamento já, mas dentro do seu coração, para você não está mais naquele relacionamento. Você já se separou aqui dentro. Só que, na prática, no mundo exterior, você não está com a pessoa. Só que você não põe isso para fora. Esse é o preço de não aceitar o direcionamento. O coração já se separou, ou às vezes o relacionamento já terminou. Ou às vezes o relacionamento nem começou, mas a pessoa falou para você que ela não tem interesse em começar nada com você. Isso é um direcionamento, isso não é rejeição, isso é direcionamento. Por quê? Quando a pessoa fala isso para você, você já sabe que ali não é um caminho para você. Você ganhou tempo. Agora você já sabe que tem nossa, a gente tem 7 bilhões de possibilidades. Você eliminou uma, não é legal? Uma a menos para você se preocupar. Quer seja um menino, quer seja uma menina, quer seja um homem, quer seja uma mulher. Não importa. É uma opção a menos. Sobretudo se você for de Libra, isso aqui é muito importante, tá? Porque librianos têm muitas dúvidas. Então é uma opção a menos. Tá? Você já tirou uma do caminho. Agora, imagine que você levou um não.
não quero continuar o relacionamento com você, ou quero meu divórcio, ou nem quero começar o relacionamento com você, você assimila isso como rejeição. Nossa, isso aqui vai doer pra caramba. Você já sabe como funciona. Agora, se você encarar como um direcionamento, duas opções. Duas opções. Opção número um, cara, não é essa pessoa, toca o meu barco pra frente. Opção número dois, cara, ela tá falando que é não, mas é não por quê? Não quero continuar com você. Ou não quero nem começar nada com você. Por quê? A maioria das pessoas morre logo na primeira objeção. Não quero. Não quero e tiro o cavalo da chuva. Mas algumas pessoas dão um passo a mais. Esse passo a mais é o terceiro viés da chamada rejeição. Como a gente já falou, rejeição não existe, tá? Mas ainda com relação ao direcionamento, só para a gente fechar essa ideia, só para a gente fechar esse ponto muito bem fechado. O preço da gente manter uma coisa que já falou que é um não, que já mostrou que é um não, já está mostrando que está dolorido, o preço de manter isso é mais dor, é mais tristeza. Ao passo que quando você solta, quando você abre mão, você percebe que tem um outro caminho ali para você. Tem uma outra direção ali para você. É mais ou menos assim. Imagina o que acontece se um carro em alta velocidade bater contra um muro. Cara, o carro vai virar uma panqueca. Ele não tem como passar do muro. Mas o carro é inflexível. Quando as pessoas são inflexíveis, elas também entram em loop e fecham. As pessoas se fecham dentro de si, vira uma ostra, entra numa couraça, vira uma panqueca. No caso, como o carro que chocou-se contra o muro. Agora, se você passa a trazer isso do direcionamento para você, que não é rejeição, mas é um direcionamento, quando você passa a trazer isso para você, você passa a passar pelos relacionamentos como uma bola de borracha. A bola de borracha bate no muro, mas ela volta. E quando ela volta, ela vai para um outro caminho. Olha, já sei que essa aqui não vai prosperar para mim. Tudo bem, você vai para outro caminho, problema zero. Essa pessoa não me quis, tudo bem, tem quem queira. Simples assim, tá certo? Agora, a terceira parte, o terceiro viés da rejeição que eu queria apresentar aqui para vocês é o viés da melhoria de processo. O que eu quero dizer com melhoria de processo? O refinamento. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa fala, olha, não quero namorar com você, ou não quero continuar um relacionamento com você, e você para por aí. Já é o suficiente para você, você já ouviu o suficiente. Mas se você pergunta, por quê? Você tem a oportunidade de saber corrigir, se for necessário corrigir alguma coisa, o que pegou? Olha, eu quero terminar o relacionamento com você, porque para mim não faz mais sentido, não faz muito sentido você não me apoiar nos meus projetos. Eu me sinto muito sozinho, ou eu me sinto muito sozinha. Você não é presente para mim. Aí você tem como fazer uma autoavaliação, uma autoanálise rapidamente. Poxa vida, eu fui presente para ele, eu fui presente para ela, sim ou não? E se você ingressar em outro relacionamento, você já vai ter esse feedback do relacionamento anterior, porque você quis escolher. Você não ficou com aquela dúvida para você. Por que será que não deu certo? E ficou remoendo isso. Não. Você foi atrás de descobrir por que não deu certo. Deixa eu entender. Deixa eu entender é um direito seu. O benefício da dúvida é como se fosse um veneno. E gota a gota esse negócio vai crescendo. Gota a gota são os dias. Os dias sem resposta. Os dias sem ter a clareza. E às vezes as pessoas vão para terapeutas, enfim. Poxa, o terapeuta não vai te dar a resposta que só aquele relacionamento anterior poderia ter te dado. Que é por que não deu certo. Não deu certo porque às vezes a pessoa não te viu presente, por exemplo. Estou dando um exemplo. Nós demos aqui para vocês 3 vieses de rejeição, falando que rejeição não existe. Só recapitulando com vocês, tá? Primeiro viés é o viés da projeção. Um projeta no outro uma frustração que tenha, de modo que não enxerga o outro. Então o outro não está sendo rejeitado, ele está tendo uma frustração projetada sobre ele ou sobre ela. Segundo viés, o viés da direção, o viés do direcionamento. A pessoa já oferece um muro ali para você sem problema, você tem como procurar um outro caminho, em vez de ficar marcando tocação naquele. Imagina só se uma pessoa que poderia ser o homem da sua vida, poderia ser a mulher da sua vida, desistisse no meio do caminho. Ó, não vou tentar mais. Poxa vida, aí você não tenta mais, ele também não tenta mais, ou ela não tenta mais. E aí acontece, os dois vão morrer na praia, então por isso que o direcionamento é importante. Cara, meu caminho não é aqui? Problema zero, vou continuar meu caminho. Que bom que eu já sei que não é você. É simples assim. E o terceiro viés da rejeição é melhoria. O que eu preciso fazer em mim mesmo? Como é que eu posso me melhorar? Para num próximo relacionamento eu poder mitigar esse tipo de desconforto. Se ele for real, tá? Se ele não for uma projeção, por isso que a gente falou aqui nessa ordem. Projeção, direcionamento, melhoria de processo. Se não foi nenhum dos dois anteriores, você tem como eliminar no último, melhoria de processo, tá? Na maioria das vezes, ou é uma projeção, é um direcionamento. Se nenhum desses dois fechar, você vai para essa terceira posição, que é a melhoria de processo. Fechou? Beleza. Agora eu vou apresentar aqui para vocês 2 histórias do quão custa caro
a pessoa não ter isso bem gravado, bem consciente na cabeça dela sobre rejeição, o preço de não querer ser rejeitado e o preço de você saber que não existe rejeição, tá? São duas histórias assim, duas histórias muito rápidas, tá? Primeira história, provavelmente você já conhece. Segunda história, muito dificilmente você conhece. Mas mesmo conhecendo a história, às vezes nós nos esquecemos de um ou outro detalhe que poderia fazer uma diferença, tá bom? E essa história é uma história para crianças. Só que mesmo assim, faz diferença para adulto. Porque como eu falei para vocês no começo dessa nossa conversa, o cérebro é bem desenvolvido na maioria das pessoas, mas o coração é de criança. Então, nada melhor do que apresentar por metáfora, por sutileza, alguma coisa para tocar o seu coração também, tá bom? Então essa história é a história do patinho feio. Muito resumidamente, tá? Não vou contar a história toda. Muito resumidamente. Tinha um patinho que nasceu num ninho, que eram vários patinhos em volta, e ele era um patinho diferente, porque ele não era um patinho, mas ninguém sabia ainda o que ele era. Aí ele foi, tentou acompanhar a família de patinhos, mas não conseguiu. Ele tentou ser aceito, mas não dava certo. O pessoal tirava sarro dele, enfim. Aí ele foi rejeitado, foi dispensado pela segunda vez. Primeira vez quando ele entrou no ninho que não era dele. Segunda vez quando a mãe pato e os outros patinhos amigos dele lá, os filhotinhos, abandonaram ele também no meio da floresta. Aí ele tenta fazer amizade com outros filhotinhos, ele tenta se incluir ali, ele tenta ser aceito. Porque o contrário da rejeição que a maioria das pessoas acredita ser, é a aceitação. Eu tenho que ser aceito. Eu tenho que ser aceito, eu tenho que me encaixar, tá certo? É como se eu pegasse uma maçã e ela quisesse uma pera. Aí ela se deforma, que seja, se disfarça, enfim, para se disfarçar de pera, tá certo? Mas todo mundo sabe que não é uma pera. No caso de um relacionamento, é a mesma coisa. Poxa vida, eu sei que o Ulisses é careca. Se o Ulisses botar uma peruca, ele não vai deixar de ser careca, tá certo? Só tem uma coisa que ele pode disfarçar aqui, ele pode disfarçar o eu dele. Mas se eu disfarço o meu eu, por medo de ser rejeitado, coisa assim, eu já deixei de ser eu, entende? Então, continuando, o patinho, ele tenta entrar em outro ninho lá, não lembro qual era o ninho do animal, mas também não dá certo. Aí ele acha um brinquedo de pato, lá no meio de um lago. Ele tenta brincar com o brinquedo de pato, tenta chamar aquilo de mãe, mas não dá certo. Aí ele fica muito chateado, encontra, finalmente, né, semelhantes a ele, que eram outros cisnezinhos, e eles vivem felizes para sempre. O que a gente tem aqui? Várias projeções de um sobre o outro, vários elementos que a gente colocou aqui como direcionamento. E tudo isso numa história de criança. É uma história de criança, mas ela fala ao coração. O coração não tem idade, tá certo? Sobretudo como a gente viu aqui, porque apesar de nós amadurecermos intelectualmente, emocionalmente a maioria de nós acaba ficando criança porque tem medo de sofrer. Tem medo de dar chance para o coração se abrir de novo, porque acha que se o coração abrir de novo, vai tomar pancada de novo. Ninguém gosta de apanhar, tá certo? Só que a partir do momento que você vê que não é apanhar, não é batida, não é dor, é aprendizado, é direcionamento, é projeção. Depois você reassiste essa aula, faz a recapitulação, tá certo? E no caso do patinho aqui foi a mesma coisa. A mãe pato que estava sozinha projetou a dor dela no patinho e por isso ele também ficou sozinho. O patinho estava projetando a expectativa dele em brinquedo que fosse, em outras famílias de animais que fossem, projetando coisas. E não tinha como dar match nessa expectativa. Uma expectativa projetada é uma expectativa apenas na imaginação, não é algo real, não é a realidade, por assim dizer. A realidade só existe quando você mostra a sua própria voz, e ao mesmo tempo quando você ouve a voz do outro. E agora vem a nossa segunda história, essa história da mitologia nórdica. Nem todo mundo conhece essa história, ela é muito curta, e ela traduz pontualmente isso daí de você não saber o preço de ter a sua voz, você não saber o preço de não ter medo de ser rejeitado, porque isso não existe, tá? Na mitologia nórdica, tem Odin, né, que é o rei máximo deles lá e tal, e Odin teve um filho, que era um deus chamado Baldur. O deus Odin teve esse filho Baldur, e esse Baldur era um deus muito bonito. Ele era muito bonito, muito inteligente e muito doce. E muito frágil também. Ele era o deus mais bonito de todos. Aí Odin teve medo de que fizessem mal a ele, e aí proibiu todos os outros deuses de encostarem um dedo nele. Olha, ninguém vai encostar no meu menino. Ninguém, ninguém. E aí eles também conversaram com as pedras e com as plantas, com tudo, para garantir que ninguém fosse encostar no menino dele. Ninguém iria encostar no Baldur. Perfeito. E o que aconteceu? Baldur cresceu sem sentir nenhuma dor. Intocável, tá certo? Absolutamente incólume. Não sabia o que era sofrer. Não é legal? Não é legal? Geralmente é o sonho de todo pai para com todo filho. Ele não vai sofrer, ela não vai sofrer.
E depois, quando nós crescemos, passa a ser o nosso sonho conosco. Eu não vou sofrer em relacionamento. Eu não vou passar por isso, não vou passar por aquilo. Eu vou acertar de primeira, tá certo? E aí, quando o relacionamento se dissolve, ou quando vem um divórcio, não acredito no amor, eu não vou amar novamente, tá certo? Porque a gente não tá acostumado com a dor, tá certo? Mas dor, na realidade, é um aprendizado, um direcionamento, tá? Aí, beleza. Aí um outro Deus, que era muito astuto, malandro e tal, chegou em outro Deus, que era um Deus cego. E ele era muito bom em atirar flechas. Não é interessante isso? Um Deus cego que atirava flechas. Interessante isso, né? Beleza. E esse Deus astuto chamava Loki. E Loki chegou nesse Deus cego e falou assim, esse Deus cego chamava Hod. Ele falou assim pra ele, olha, eu quero te dar um desafio. Eu aposto que você não acerta um alvo que eu vou te descrever numa posição assim muito difícil de você acertar. Falou assim, bom, tudo bem, eu consigo. E tinha um elemento na natureza que não tinha recebido a proibição de não atacar Baldur. Era o visgo, uma plantinha inofensiva. Mas Loki fez uma flecha, alguns falam que foi uma lança de visgos, mas eu aprendi como uma flecha. Loki fez uma flecha e deixou na mão do deus arqueiro cego, que era por acaso o irmão do Baldur. E Baldur foi lá e tomou a flechada e morreu imediatamente. O que a gente vê aqui? A gente tem dois irmãos, esses dois irmãos eram gêmeos, tá? A gente tá destrinchando aqui a história, tá? O cara que nunca tinha sofrido uma dor, ele tomou uma flechada e morreu. Mesma coisa conosco, tá certo? Olha, nunca quero sofrer, eu nunca vou passar por nenhuma dor. Os outros que vão ter divórcio, os outros que vão ter términos de relacionamento, isso nunca vai acontecer comigo. E aí quando acontece, por menor que seja a pedra no caminho, a pessoa não consegue mais se levantar. Ela entra em loop, quebra, entra em parafuso, precisa de remédio, se afoga em bebida, se afoga em comida, se afoga em coisas que ela achou que ela nunca fosse ser capaz de fazer, relacionamentos extraconjugais, profanações do eu de todo gênero, enfim, porque não está acostumado a ter quebra de expectativa. A quebra de expectativa dá direcionamento. A rejeição, como eu falei aqui para vocês, não é rejeição, é direcionamento, ou projeção, ou vai configurar uma melhoria de processo, eventualmente. E no caso do irmão, do Baldur, que foi quem acertou ele com a flecha letal, o Hod, ele era inocente. Ele podia ser inteligente, certo? Mas ele era inocente, a ponto de acreditar no que um cara que todo mundo já conhecia, que era o deus astuto, malandro, tal, falar para ele, olha, faz tal coisa. Da mesma forma, num relacionamento que nós tenhamos, às vezes, por mais bons amigos que nós tenhamos, tá certo? Mas esses bons amigos não são eles que estão no nosso relacionamento, não são eles que estão passando por aquela circunstância, não são eles que estão vivendo aquele processo. E às vezes, no melhor dos conselhos que seja, ou às vezes um conselho não tão bom, faz com que o nosso direcionamento seja afetado, o nosso juízo seja afetado, uma névoa em volta a gente acaba percebendo, porque nós temos medos de ser rejeitados. Então vem aquela primeira pessoa que vem para dar um conselho, dar um apoio, e a gente acaba comprando, a gente acaba acreditando. Na natureza, tem um documentário do Discovery, inclusive, que mostra um macaquinho. Tinha vários macaquinhos, tá certo? E todos esses macaquinhos tinham uma mãe macaco. Porém, um desses macacos não tinha uma mãe macaco. Ele tinha um objeto cheio de espinhos, que tinha cheiro de macaco. E todos eles, quando eles iam dormir, os filhotinhos de macaco, eles ficavam abraçados à mãe deles. Esse macaquinho, ele não tinha nenhuma mãe para abraçar, ele tinha só aquele negócio de espetos para abraçar. Pois o macaquinho, o filhotinho, ia lá e abraçava os espetos. Isso é um documentário do Discovery. Deve ter no YouTube, eu não tenho certeza. Isso daí eu vi quando eu era bem garoto, mas eu lembro até hoje. Mostra isso daí, o que isso daí traduz pra gente, tá? Conforme nós tenhamos medo da rejeição, digamos assim, rejeição, maior vai ser o preço que a gente vai aceitar pagar para ter alguém junto com a gente. Então, a gente vai passar por profanações, a gente vai passar por abusos, às vezes, vamos dizer assim, abusos, tá certo? Porque não existe propriamente um abuso, o que existe é o relacionamento que você escolhe comprar e o relacionamento que você não escolhe comprar. Então, abuso por abuso, isso não existe. Mas isso é tema para uma outra aula. Por agora, vale dizer o seguinte, as dores que nós aceitamos suportar, o preço que nós escolhemos pagar para ter um relacionamento corrosivo é diretamente proporcional ao nosso medo de rejeição, nosso medo de ficar sozinho. Às vezes temos amigos aos montes, mas mesmo assim nos sentimos sozinhos. Isso daí deriva da profundidade, da qualidade das conexões. Nós temos amigos, mas não conhecemos uns aos outros. A mesma coisa dentro de casa. Você pode estar casado, você pode estar namorando um relacionamento muito sério, maravilhoso, enfim, mas
Se você não tiver conexão com o seu parceiro, se você não tiver conexão com a sua parceira, ainda assim você vai se sentir sozinho, tá? Então isso é muito importante de ser identificado. Às vezes é só o seu medo de não ser rejeitado que se manifesta sob a forma de se sentir sozinho. O outro pode até estar presente para você, mas a gente não enxerga isso. E às vezes, mesmo depois que o relacionamento se dissolve e a pessoa ingressa em um novo relacionamento, ela ainda fica com aquele medo de ser rejeitado dentro dela. Então ela não fala. E como ela não fala, o parceiro atual dela, o novo parceiro dela, não tem a chance de conhecê-la, ou não tem a chance de conhecê-lo. Está conhecendo alguma outra pessoa. Está conhecendo uma pessoa que foi vítima e está sendo vítima ainda da própria prisão, do medo da rejeição. Faz sentido isso para vocês, sim ou não? Beleza? Agora eu gostaria de deixar aqui para vocês um pequeno passo para que vocês consigam colocar em prática. Já consigam colocar isso o mais rápido possível para identificar se está passando por uma situação assim e se não está passando por uma situação assim. Tá bom? O que vai ser esse passo? No que esse passo vai consistir? Basicamente assim. Pega uma folha de papel, não faça pelo celular. Não faça pelo celular. O celular ele não ajuda você a desenvolver memória mecânica. Memória mecânica é o braço, a mão trabalhando. Quando você estimula o teu corpo a trabalhar, você também estimula a memória cérebro, tá? Por assim dizer. Então pega uma folha de papel, pode até ser uma folha de papel de pão, não tem problema nenhum. Mas pega uma folha de papel e anota um episódio que para você seja o mais recente, pelo menos, ou o mais marcante, pelo menos, tá? Em que você se sentiu rejeitado ou em que você se sentiu rejeitada. Escreva rapidamente, em linhas gerais, durante 1 hora no máximo, tá? Como foi isso para você? Como se você fosse um observador enxergando aquele filme para você. Escreva sobre isso, por favor. Durante 1 hora no máximo, tá? No mínimo 30 minutos, no máximo 1 hora, escrever sobre isso. Em linhas gerais. Em linhas gerais. Terminou de escrever sobre isso? Procurar identificar quais são as emoções máximas ali que você percebe aflorando na história. Olha, eu percebo tristeza. Ah, eu percebo medo. Ah, eu percebo... Anota. Pelo menos 5. Pelo menos 5. Depois de ter relacionado essas 5 observações com relação às tuas emoções nessa história, que você identificou um processo seu em que você se sentiu rejeitado ou em que você se sentiu rejeitada, procura ver como espelho se de alguma forma você fez isso com alguém também. Você projetou essa tristeza, você projetou esse medo, ou você vive ou viveu esse medo de ser rejeitado em algum relacionamento que você já tenha passado, tá? Por que isso daqui é importante? Porque se você só pode melhorar aquilo que você consegue mensurar. Essa nossa tarefa aqui vai te ajudar a enxergar, vai te ajudar a controlar aquilo que você está mensurando. A partir do momento que você consegue enxergar, você consegue ver se no seu relacionamento atual ou no relacionamento futuro que você ainda vai ter, você vai evitar repetir esses mesmos erros. É simples assim. Porque ao mesmo tempo que você vai reconhecer em você a sua dor, você vai reconhecer, eventualmente, a dor que você projetou de você num parceiro seu. Ou no parceiro que for ficar com você ainda, você vai evitar machucá-lo. Você vai dar essa chance para vocês. O que você vai poder colher no processo, se você for de fato identificando isso, enfim, se você tiver essa oportunidade, tiver como proporcionar isso para você, esse exercício para você, é uma oportunidade que você vai ser ter voz. Talvez você não se lembre da última vez em que você teve voz para saber de você, tá certo? Ou às vezes você tem medo de saber de você, ou tem vergonha, ou tem culpa de saber de você. Esse tipo de exercício vai te ajudar a eliminar essa sensação de culpa, de medo. Você vai se sentir mais limpo, mais limpa, mais leve. E se você quer um relacionamento bem bacana, esse é um exercício fundamental para começar a limpar o caminho para você. O caminho para ir do término de um relacionamento para poder amar de novo, abrir o seu coração para amar de novo. Ou se você está em algum relacionamento, mas sente que não está bem para você, tipo, no coração você já se separou da pessoa, por assim dizer. Mas assim você está junto, passando por uma série de coisas, enfim, que você sabe que você não merecia passar, mas você não tem coragem de tomar nenhuma atitude, ou nem de falar. Passando por esse exercício que eu te passei aqui, você vai se sentir mais confortável para expressar o que tem dentro de você, botar a sua voz para fora. Deixar o seu parceiro ou sua parceira conhecer melhor de você e, por via de consequência, você vai enxergar melhor o seu parceiro ou a sua parceira também. Então, nossa próxima live, nosso próximo encontro vai ser terça-feira às 8 da noite. Sempre às 8 da noite, às terças, quintas, sextas, domingos, nós temos os nossos encontros aqui, as nossas lives, para amar de novo. Porque a minha intenção aqui com vocês, em função das respostas que nós colhemos do programa Prazer de Viver, o ingresso, era o interesse maciço em amar de novo. Poxa vida, eu quero amar de novo. Faz 20 anos que eu tô, tentando superar um relacionamento, enfim, eu posso amar de novo? Sim, pode. Isso me toca muito o coração, porque foi um caminho pelo qual eu também passei.
E eu tô aqui para dizer para vocês que isso é possível, eu tenho como ajudar vocês a chegar a esse caminho de amar de novo. Beleza? Vou partir agora para uma breve prece, para quem quiser ficar comigo mais um pouquinho. Se você já deu tempo para você aqui, problema zero, terça-feira nós nos vemos às 8 da noite. Então, uma breve prece, uma prece de agradecimento. Eu convido você a fazer um breve recolhimento, ficar de olhos fechados, pensando nas vibrações que você gostaria de colher para você, o relacionamento que você gostaria de ter, o relacionamento, enfim, mágico, maravilhoso, enquanto nós fazemos essa nossa breve prece. Tá bom? Agradecemos a Deus pelo nosso encontro balsamizante, pelas reflexões franqueadas, pelos amigos presentes de corpo e alma, com muito carinho, e pelas energias muito positivas que multiplicamos também para tocar nosso coração, tocar nossa alma, inspirando os nossos sonhos mais bonitos em relação ao nosso amor, nosso carinho. Possa essas vibrações de acolhimento e carinho se multiplicarem na nossa família, multiplicarem aquelas pessoas que são importantes para a gente, e também a iluminar o nosso caminho do amor, da esperança, do carinho. Agradecemos a Deus pelo encontro de hoje. Assim seja. Fiquem com Deus, um grande abraço, renovo minha gratidão a cada um presente aqui, sempre uma satisfação estar aqui com vocês me fazem muito feliz, de todo o meu coração. Então, até logo mais, até terça-feira, às 8 da noite, um grande abraço e tchau, tchau.